Bom dia, que bom, uma manhã nós podemos compartilhar, ou eu poder compartilhar com vocês algo que aprendi nesses dias. E lendo o livro de Josué, no Velho Testamento, iniciando, logo no início, eu quero compartilhar com vocês um trecho que é muito conhecido, que muitos pregadores usam, muitas pessoas, muitos líderes usam, a chamar o povo, a chamar a sua igreja para um tempo mais próximo, mais íntimo com Deus. Você deve até estar já pensando qual que é esse trecho, qual que é esse versículo. Mas eu quero ler aqui um trecho, um pedaço aqui do capítulo 3, para que a gente possa entender a meditação, a reflexão de hoje. Então diz lá no capítulo 3, versículo 1: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Sitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregado pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai contudo entre vós a arca, a distância aproximada de 900 metros, cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. Existe aqui algo que nesses dias me chamou a atenção, é a frase ali no versículo 5, que Josué fala ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Durante muito tempo, e já faz um bom tempo que eu me converti, essa palavra santificai-vos, para mim, era como um teto. Se santificar, buscar a santidade, era um teto. E quem põe teto é a religião, são os religiosos. Santificai-vos soava como: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não é disso, você não foi feito para isso, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E isso te põe teto. E não é isso que Deus, e não é isso que o Senhor, e eu vejo aqui ao estudar a palavra do Senhor, aqui Josué falando ao povo: separai-vos, prestem atenção. E aqui, aquilo que há algum tempo eu entendia como uma obrigação, que todo cristão, todo crente precisa ser santo, era como uma obrigação. E isso muitas vezes me afastava de pessoas, me afastava de Deus e me afastava do propósito, porque me colocava um teto em que eu não podia alcançar, e isso me afastava. A partir do momento em que você lê a palavra, que você começa a entender que a santidade é uma necessidade para se relacionar com Deus e poder enxergar melhor o seu mover, o seu trabalho, o seu agir, você começa a entender que essa necessidade pode ser alcançada e suprida. Você pode se tornar ou separar-se diariamente para Deus. É dentro disso que eu quero conversar com você. O povo de Israel, esse povo que estava com Josué, eles não atravessaram o Mar Vermelho. Eles eram os descendentes, eles eram a geração que veio depois daqueles que morreram no deserto. Então,
aquele povo que saiu do deserto, que saiu do Egito, ou melhor, que caminhou pelo deserto, que morreu no deserto, que saiu do Egito, eles tinham visto um mover de Deus, um agir de Deus, e foram julgados e morreram no deserto por duvidar da presença de Deus, de se afastar de Deus. Esse povo que estava com Josué, eles eram uma nova geração que tinham visto um mover de Deus, mas não tinham visto o mar se abrir. E lá atrás, Deus tinha usado Moisés com a vara para abrir o mar. E aqui é interessante que eles iam passar pelo Rio Jordão com a arca na frente. Eles vinham após a arca da aliança. É muito estudo, é muito conteúdo para nós vermos em 10 minutinhos. Mas entenda você que esse dizer de Josué é: separe-se, preparem-se, virem a chave, porque o mover de Deus vai acontecer. Prepare-se, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. Preparem-se, prestem atenção. A necessidade de nós nos separarmos, a necessidade de nós nos santificarmos, é para que nós possamos enxergar o que Deus está fazendo no nosso meio, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está fazendo na nossa geração, na nossa família. É diferente da maneira que Deus tratou com os nossos antepassados, assim como o povo de Israel que pereceu no Egito, ou no deserto, perdão. Santificar-se, preparar-se, prestar atenção. E sabe, olhando esse texto, olhando as coisas aqui, olhando todo o exposto, eu vejo Deus pedindo e falando para nós: o meu amor por você não depende do quanto você é mais ou menos santo, mas o meu relacionamento com você só pode existir quando nós estamos falando a mesma língua, quando Deus se manifesta e conversa e se comunica conosco no espiritual. Tudo que existe, talvez você fale: mas o meu trabalho, as coisas que eu estudo, tudo que existe no natural, primeiro foi gerado no espiritual. E quando nós estamos conversando com Deus, quando nós estamos buscando da nossa maneira, da forma que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, sem forçar a barra, sem aceitar que coloquem tetos na nossa cabeça, nas nossas vidas, nós começamos a nos relacionar com Deus porque nós sentimos a necessidade desse relacionamento. Então nós começamos a nos purificar, não de tudo e não de todos, mas começamos a nos purificar daquilo que nos afasta de Deus. Porque muitas vezes para alguns algo é um peso, é um tormento, é um pecado um pecado enorme. Para outros aquilo não faz a menor diferença, porque aquilo não atrapalha, aquilo não prende o seu coração, os seus desejos. Entenda, nós precisamos entender que aquilo que nós passamos, muitos outros não passam. Aquilo que para nós é um tormento, é uma dificuldade, para outros não é. Então, quando nós não podemos colocar tudo isso dentro de uma bacia e achar que todo mundo vive um relacionamento com Deus igual. Não, porque o amor de Deus é multiforme, é de várias maneiras. Ele ama a todos, ele deseja que nós sejamos transformados, mas o relacionamento individual meu e teu com Deus depende de nós nos afastarmos, de nós deixarmos de lado várias coisas que individualmente me travam, me prendem, me afastam do agir e da presença de Deus. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Procure olhar na sua vida aquilo que te afasta do relacionamento com Deus, e não aquilo que as pessoas acham que é errado ou certo. Converse com Deus, olhe aquilo que tem te tomado a atenção e te afastado da presença do Pai, aquilo que tem tomado o teu tempo, aquilo que não tem deixado você enxergar aquilo que Deus está fazendo no teu meio, na tua vida, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho.
santifique-se, volte-se para Deus, vire a chavinha, preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Essa é o que eu entendi, isso que Deus falou ao meu coração essa semana, nesses dias, e eu espero que isso te ajude também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.